E aí, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai fazer um mergulho fascinante no judaísmo. Vamos conectar aquela história gigante de mais de 3.000 anos direto com a realidade prática e sensorial dos rituais de hoje em dia. É incrível ver como leis milenares moldam a vida moderna e cotidiana. O nosso roteiro hoje é bem direto. A gente vai passar pelas origens e textos sagrados, depois para os princípios e ramificações da fé, dar uma olhada na identidade e demografia atual e fechar com o Shabá na prática. Então vamos começar logo com a parte 1, origens e textos sagrados. Dando uma olhada na linha do tempo histórica, a gente consegue ver a jornada épica dos israelitas. Tudo começa lá no Antigo Oriente Médio, com a Aliança de Abraão, passa pela libertação no Êxodo, até chegar naqueles momentos traumáticos, como a destruição do primeiro templo pelos babilônios, e a queda do segundo templo, lá no ano 70, foi o grande ponto de virada, né? Desencadeou a grande diáspora, que espalhou as comunidades e transformou a prática da fé para sempre. E o que amarra toda essa história é o Tanakh. A Bíblia hebraica não é de jeito nenhum só um livro de histórias antigas. É um núcleo absoluto dessa tradição. Ela é dividida em 3 blocos principais. A Torá, que traz a base da lei e os ensinamentos originais, os Neviim, que são as vozes dos profetas, e os Ketuvim, que reúnem aqueles escritos poéticos e filosóficos maravilhosos, tipo os Salmos. Mas olha que interessante, o texto escrito era só o ponto de partida. Para manter esses ensinamentos vivos, principalmente naqueles períodos intensos de perseguição, as tradições orais tiveram que ir para o papel. Elas foram compiladas com um cuidado absurdo na Mishnah e depois expandidas em trabalhos monumentais de debate que a gente conhece hoje como os Talmudes de Jerusalém e Babilônico. É literalmente o registro de séculos de discussão teológica mantida viva. O que nos leva à parte 2, princípios e ramificações. A base de tudo isso no dia a dia é a Halaká. É muito comum traduzirem apenas como lei, mas na verdade é bem mais que isso. Ela funciona como uma cola que transforma um monoteísmo super abstrato em ações palpáveis no cotidiano. Ela guia desde o como ser misericordioso até o que comer e como agir com ética nas situações mais corriqueiras da vida. E quando a gente fala das crenças centrais, o número 13 é o destaque. Ele representa os 13 princípios de fé, que foram formulados lá no século XII por Maimônides. No meio de tantos estudos e debates históricos, essa pequena lista acabou virando a base dogmática essencial, cravando verdades fundamentais como a unidade absoluta de Deus e a origem divina da Torá. Claro que, hoje em dia, a forma como a Halaká é encarada acaba definindo os diferentes movimentos. Se a gente olhar para os 2 extremos do espectro de forma imparcial, as abordagens são bem diferentes. O judaísmo ortodoxo defende que a lei tem origem estritamente divina, ou seja, é eterna, inalterável e tem que ser seguida à risca na modernidade. Já o judaísmo reformista tem uma visão mais liberal, enxergando a Halaká como um conjunto de diretrizes gerais que podem se adaptar aos novos contextos éticos e sociais, sem a obrigação de seguir cada detalhe de forma literal. Entrando agora na parte 3, identidade e demografia. A realidade de quem pratica hoje traz um dado que é fascinante. De uma população global estimada em 15 milhões e 200 mil pessoas, quase 87% de todo o povo judeu mora hoje em apenas 2 lugares, Israel e Estados Unidos. O resto se divide pelo mundo, mantendo tradições riquíssimas, muito vivas, pela Europa, América Latina e várias outras regiões. E essa identidade também é super visual, expressa através de itens específicos no dia a dia. A kippá, por exemplo, que é usada no topo da cabeça, é um símbolo constante de reverência. O tefilin são aquelas caixinhas de couro com versículos da Torá amarradas nos braços e na cabeça na hora de orar. E os tzitzits, aquelas franjas nas roupas, funcionam como um lembrete físico e imediato dos mandamentos divinos. É tudo pensado para ancorar o indivíduo fortemente na sua tradição. Depois de passar por toda essa história pesada, textos antigos e dados populacionais, fica aquela grande pergunta no ar. Como que leis tão antigas e super detalhadas conseguem de fato sobreviver nesse nosso mundo moderno e lotado de tecnologia? Para entender isso, vamos mergulhar na parte 4, o Shabat na prática. Um conceito-chave para entender essa dinâmica é o muktzah. Basicamente, trata-se de itens que não têm um uso permitido durante o dia de descanso sagrado e que, por isso, não devem nem ser tocados. Então, antes do pôr do sol de sexta-feira, dinheiro, canetas e, claro, celular e computador ficam todos fisicamente isolados e guardados. É um jeito prático e poderoso de arrancar fora as distrações modernas e criar um refúgio 100% focado no espírito e na família. Fazer essa transição semanal exige um processo altamente metódico.
Como não pode cozinhar nem acender fogo no Shabat, o primeiro passo é deixar toda a comida pronta. O passo 2 envolve meio que automatizar a casa. Luzes, ar-condicionado e outras coisas ficam programados em temporizadores. E o passo 3 é arrumar a mesa, com toalhas limpas, louças especiais e flores. Tudo precisa estar impecável antes de acender a primeira vela. E é muito legal ver como a Halakha milenar cria adaptações geniais para nossa rotina de hoje. Para a galera poder comer comida quente sem acender fogo, eles usam a bleach, que é uma chapa de metal em cima do fogão para espalhar o calor, ou bandejas elétricas de aquecimento lento que são ligadas horas antes. As luzes pela casa funcionam sozinhas com os timers automáticos. São soluções super espertas que respeitam a tradição à risca enquanto garantem o conforto que o dia exige. E aí, com as telas silenciadas, a sala de jantar vira o verdadeiro coração da casa. Todos os sentidos são ativados. O pão trançado, a chalá, aguarda cobertinho na tábua. O vinho descansa nas belas taças de prata do Kiddush. E para o encerramento, no sábado à noite, tem a cerimônia de Avidalá, com aquela vela trançada cheia de pavios e um aroma maravilhoso de especiarias finas. O ambiente inteiro amontado para acalmar e encantar de verdade. O que nos deixa com um pensamento final bem provocativo. Será que desconectar completamente desse nosso mundo acelerado, pelo menos um dia por semana, é exatamente o que nos conecta de forma mais profunda com a nossa história e com as pessoas ao nosso redor? É impressionante como uma religião de alcance global encontra sua beleza mais intensa nos limites silenciosos de uma mesa semanal. Guardar os celulares, preparar o ambiente com antecedência e simplesmente parar. Um lembrete super visual sobre viver com intenção e dar valor à comunidade. A gente espera que essa análise de hoje tenha ilustrado como essa tradição de 3.000 anos continua viva e totalmente tangível. Um abraço e até a próxima!